E aí, meus queridos e queridas, atualizo. Como é que vocês estão, meus amados? Vinícius, agora tu viajou na maionese. O score secreto do Google. Como a tua vida digital revela tudo ao banco. Bah, Vinícius, agora eu acho que tu, sei lá o que tá tomando esse teu café aí, tá com cogumelo, porque tua viagem. Pois é, gente. De repente eu vou ser o primeiro youtuber a falar sobre isso. E como eu sempre falo os vídeos aqui no canal, eu tento fugir da média. O que é fugir da média? Parar com esses papinhos dos caras que só fazem o mesmo vídeo. Ai, para o teu score aumentar e tu ter limite de crédito, tu precisa cumprir essas 3 regras mágicas. Não, vamos pensar fora da caixa? Vamos pensar? Vamos articular coisas aqui? Nesse vídeo eu vou tentar abrir a tua mente. Então já me comenta aqui se tu já pensou nisso que eu vou te falar. Deixa aqui nos comentários, Vinícius, eu acho que tu viajou. Vinícius tá viajando na maionese. Porque eu tenho até informações de sites que fazem esse tipo de operação. Vem comigo, meus amados. Por que o meu cartão de crédito não aumenta? Por que eu faço tudo que tu me pede e nada acontece? Tu sabia que existem dados não é que não sejam informados, mas dados que não estão sendo divulgados pra gente? Pois é, a gente sabe que existe o score público, aquele score tipo Serasa, COD, aquele Serasa que a gente olha no aplicativo. Ó, que bonitinho, tu tá com tanto. Pois é, tu já viu que esse tipo de score tem. A gente sabe, a gente procura e a gente sabe aonde nós vamos encontrar esse tipo de score. Tá, mas e o outro? Por que eu tenho uma limitação? Então por que ele não me diz tudo o que eu tenho se eu tenho a possibilidade de poder ter vários aplicativos e eu não consigo, entender tudo sobre isso? Pois é, porque existe um score secreto, que é um algoritmo da tua vida digital. Ah, aí tu viajou na maionese. Pois é, tua vida digital, sim senhor. Vamos lá, eu vou te mostrar uma coisa aqui no celular que tu vai começar a pensar diferente. Porque eu não tô aqui para levantar uma teoria da conspiração, eu tô aqui para te mostrar a realidade. Eu vou colocar o meu celular à prova aí para vocês poderem ver. Telinha aí. Faz um pequeno teste. Clica em ajustes e vai nos aplicativos dos teus bancos. Banco do Brasil, Banco Pan, Banco BV, C6. Vou lá no Banco do Brasil. Localização ativa durante o uso do aplicativo. A geolocalização está sempre ativo. Não, mas não é o bebê que está assim. Banco Pan. Tá ativo. Eles sempre pedem para ti, né? Ativar a localização durante o aplicativo. Bradesco. Localização também tá. Pois é. Tu sabia que o algoritmo do banco, se ele tem a possibilidade de poder ver a tua geolocalização durante o uso do aplicativo, ele vai ver toda a tua localização. Ele consegue entender a tua renda, o estilo de vida com base nos lugares que tu tá frequentando, não é? De repente tu vai chegar aqui e vai estar sempre. O meu tá durante o uso do aplicativo. Então, o banco que tu tá a fim de ter crédito. E aqui daqui a pouco vai começar os youtubers, que eu já tô acostumado, a fazer conteúdo sobre esse tipo de procedimento aqui, né? Mas tu queres crédito num banco específico? Bebê, faz o seguinte, coloca sempre aqui. A localização embaixo está escrito precisa. Que aí ele vai começar a ver teu estilo, o que tu faz, onde é que tu anda, o teu comportamento via GPS. Por que tem essa geolocalização se o banco não se interessava? Ah, mas tem todos os aplicativos, eu sei. Na grande maioria tem. Mas e por que tem? Porque eles querem entender a tua localização, onde é que tu tá, onde é que tu anda. Porque através da tua geolocalização ele vai ver se tu anda numa loja de luxo, se tu for num restaurante, ele vai saber tudo. E tu já parou pra pensar que isso aqui tem como? Pois é. E tu já pensou no teu perfil de rede social? O que tu posta? Né. Sabia que bancos eles usam algoritmos pra analisar o seu círculo social? Quais são as pessoas que tu anda? Não, calma que lá no fim eu já vou te explicar sobre isso. Então aqui a gente já consegue ver que sim, ele tem onde está na tua geolocalização em cima disso aqui. Bom, se ele consegue ver isso, tu acha, e aqui tá bem especificado, né, tudo. Tu acha que o banco, e ainda tem permitir rastreamento, ele pode me rastrear.
Isso aqui estava ativo e eu nem vi. Garanto que os teus também tu não vai nem ver. Tu sabia que o banco, ele consegue, através das tuas buscas, ADD busca, mostrar conteúdo de busca na busca, app na busca. Tu sabia que através das tuas buscas ele consegue ver o teu consumo? O que tu procura? Como é que tá a tua demanda, o teu histórico de pesquisa? O que tu comprou, o que tu não comprou? Ah, tu acha que só o Google sabe disso? Tu acha que só o Google? Só que aí tu falou uma palavra certa. O Google sabe disso. O Google sabe o teu histórico de pesquisa. O Google tá observando qual é o teu andamento, onde é que tu vai, o que tu comprou. O Google sabe, não sabe? Claro que sabe. Porque quando a gente faz um anúncio específico, a gente quer pessoas que estão procurando aquilo na internet. Para qualquer pessoa que lida com marketing, sabe disso. E o Google tá vendo. Então vamos lá. Primeiro, eu entendi que o banco agora ele já olha a minha localização, onde é que eu tô andando. Sim, pode ser uma estratégia a teu favor. Segundo, ele dá uma consultada nos meus perfis sociais, eu vou te falar até as empresas. Sim. Terceiro, ele tem histórico de pesquisa meu através do Google. Sim, se ele quiser comprar, ele tem. Quarto, ele tem todo o teu comportamento via aplicativo. Com todas essas 4 funções, eles conseguem entender um algoritmo diferente. Bah, Vinícius, eu acho que tu tá viajando na maior. Tô? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui os nomes das empresas que eu já vi. Um artigo da Fine Extra, uma plataforma global de inovação em fintechs, destaca que empresas de dados usam informações como o histórico da geolocalização e dados de rede social para criar modelos de pontuação de crédito. Tá, mas e aí? Não, e aí que vamos supor que a Nubank contratou essa empresa. Não a Fine Extra. Fine Extra é um site especializado em informações. Mas vamos supor que ela contratou uma empresa que utiliza isso. Por exemplo, a forma como uma pessoa interage online e os locais que frequenta pode ser indicador de estabilidade financeira. Pois é. Agora eu não vou, eu não sou especialista. Mas eu sei que essa informação tem muita verdade. 2. Capgemini. Os executivos do setor bancário mostrou que a maioria dos bancos planeja usar dados não tradicionais na análise de crédito, incluindo o uso de mídias sociais para entender o perfil do cliente. Vai me dizer que a maioria das pessoas não estão com a vida social inteira num celular. Todo mundo consegue saber o que a outra pessoa está fazendo através da rede social. Todo mundo sabe com o que tu trabalha através da rede social. Todo mundo sabe tudo. Inclusive o Google. Que é o dono de tudo isso aí, porque... Na verdade não, né? O dono de tudo isso não, mas ele consegue centralizar todas as informações. E qual é o papel dos data brokers? O uso do data brokers para aprimorar a avaliação do crédito não é segredo. Empresas como ClearSale e Serasa Experian... Ah, o Serasa, sim. Elas compram dados de consumo, comportamento online. Ah, eu não acredito. Pois é. É o que eu falei. Eu vou fazer um vídeo não de teoria. Ah, eu tô achando. Não, de verdade. Um estudo da Meeting Technology Review revelou que empresas de tecnologia financeira estão usando dados de celulares como frequência de ligações, tipo do aparelho, para avaliar a capacidade de pagamento dos clientes. E aí eu te digo, é normal tudo que é feito lá fora vir para cá. E será que isso já não está acontecendo? Será que os bancos não estão tentando avaliar isso para ser mais assertivo? Pois é. Então, se liga. Te liga. Olha só, uma pessoa que tá devendo para todo mundo, chega no final de semana, começa a postar foto estourando a tampa. Ah, tô vivendo louco. Pois é, será que isso não influencia? Bom. Inteligência artificial e Big Data. Artigos do World Economic Forum e a McKinsey indicam que a inteligência artificial, quando aplicada a grandes volumes de dados como Big Data, está revolucionando a concessão de crédito.
Os algoritmos analisam a dados de navegação, transações e até mesmo histórico de aplicativos instalados no seu celular. Até isso eles estão olhando o que tu anda baixando para identificar os padrões de comportamento que predizem a probabilidade de um cliente se tornar inadimplente. Então, pessoal, hoje em dia a análise de crédito ela tá um pouco mais evoluída. Não é somente o que tu ganha com o que tu recebe. É toda essa movimentação. E eu consigo perceber tranquilamente, gente, que hoje a inteligência artificial tá tão evoluída que essas informações que a gente acha um monte de coisa, eles pegam tudo padrões comportamentais que já tem pré-disponíveis, né, dentro da plataforma e avaliam teu crédito junto a isso. Às vezes isso pode estar sim, deixa eu até fechar minha tela aqui, bloqueando o teu crédito. Como a gente vai acertar nisso aí? Só mesmo um estudioso no futuro pra gente entender. Mas eu quero te deixar esse alerta. Porque aqui não é conteúdo padrão de banco, é tudo. É como a gente vai conseguir realmente reverter tua situação de não crédito para crédito. E isso é um ponto relevante para ti. O que tu achou? Viajei na maionese ou não? Vem comigo e até o próximo vídeo. Valeu!